Segundo Samuel, capítulo 8. Depois disso, Davi derrotou os filisteus. Ele os subjugou e assumiu o controle da região. Ele também lutou e derrotou Moabe. Escolheu aleatoriamente 2/3 deles e os executou. Mas preservou a vida de 1/3, que teve de se submeter ao domínio de Davi e pagar impostos a ele. Davi derrotou Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando ele procurava restaurar sua soberania na região do rio Eufrates. Davi confiscou 1000 carros de guerra de Hadadezer e capturou 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ele aleijou os cavalos que puxavam os carros de guerra, preservando apenas 100 deles. Os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, mas Davi matou 22.000 deles e estabeleceu o controle militar sobre o reino arameu de Damasco. Os arameus sujeitaram-se a Davi e foram forçados a pagar impostos a ele. O Eterno concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Davi tomou os escudos de ouro que pertenciam aos oficiais de Hadadezer e os trouxe para Jerusalém. De Tebá e Berotai, cidades de Hadadezer, trouxe grande quantidade de bronze. Quando Tou, rei de Ramate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorão para o cumprimentar pela vitória, pois Tou e Hadadezer eram inimigos de longa data. Ele trouxe prata, ouro e bronze como presente. O rei Davi os consagrou junto com a prata e o ouro trazidos das outras nações que havia derrotado: arameus, moabitas, amonitas, filisteus e amalequitas, e com o despojo de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Davi construiu um monumento para celebrar a vitória sobre os arameus. Abisai, filho de Zeruia, lutou e derrotou os edomitas no Vale do Sal. Depois de derrotar os arameus, Davi ficou ainda mais famoso por ter matado 18.000 soldados. Davi estabeleceu controle militar sobre Edom. Assim, os edomitas foram subjugados por ele. O Eterno concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Assim, Davi reinava sobre todo Israel. Ele era correto e imparcial em todos os seus negócios e relacionamentos. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era arquivista. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era secretário. Benaía, filho de Joiada, era chefe dos querititas e dos pelititas, e os filhos de Davi eram sacerdotes. Segundo Samuel, capítulo 9. Certo dia, Davi procurou saber: ainda existe alguém da família de Saul? Se houver, gostaria de fazer algo por ele, por respeito a Jonatas. Havia um antigo escravo da família de Saul, chamado Ziba. Ele foi levado à presença de Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu, meu senhor. O rei perguntou: ainda existe alguém da família de Saul por quem eu possa fazer alguma coisa? Ziba disse ao rei: sim, o filho de Jonatas, aleijado dos 2 pés, está vivo. O rei perguntou: onde ele está? Ziba respondeu: ele vive na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. O rei não perdeu tempo. Mandou buscá-lo na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, apresentou-se a Davi e prostrou-se com o rosto em terra, por respeito ao rei. Davi perguntou: você é Mefibosete? Ele respondeu: sim, senhor. Davi o tranquilizou: não tenha medo. Eu gostaria de ajudar você em honra da memória de seu pai Jonatas. Para começar, vou devolver a você todas as propriedades de seu avô Saul. Além do mais, de hoje em diante,
você participará de todas as refeições comigo à minha mesa. Prostrando-se sem olhar para o rei, Mefibosete disse: Quem sou eu para merecer sua atenção? Um cão morto como eu? Davi mandou chamar Ziba, o homem de confiança de Saul, e disse: Estou entregando tudo que pertenceu a Saul e a família dele ao neto do seu senhor. Você, seus filhos e seus escravos cultivarão as terras dele e trarão a produção para Mefibosete. Ele vai viver disso. O próprio Mefibosete, neto de seu senhor de hoje em diante, participará de todas as refeições comigo à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 escravos. Ziba respondeu: Tudo o que o meu senhor o rei ordenar ao seu servo, certamente o seu servo fará. A partir daquele dia, Mefibosete comia com Davi à mesa, como membro da família real. Mefibosete também tinha um filho pequeno, chamado Mica. Toda a família de Ziba passou a servir Mefibosete. Mefibosete viveu em Jerusalém participando todos os dias da mesa do rei. Ele era aleijado de ambos os pés. 1 Crônicas, capítulo 18. Depois disso, Davi atacou os filisteus e os subjugou. Capturou Gate e assumiu o controle sobre a região ao redor. Também atacou e derrotou Moabe. Os moabitas foram submetidos ao domínio de Davi e passaram a pagar impostos a ele. Quando Hadadezer, rei de Zobá, saiu para retomar o controle da região do rio Eufrates, Davi o derrotou perto de Ramate e capturou 1000 carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Levou 100 cavalos dos que puxavam os carros de guerra e aleijou o restante. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. Ele os subjugou e controlou os arameus de Damasco, forçando-os a pagar impostos a ele. O Eterno dava vitória a Davi onde quer que ele fosse. Davi confiscou os escudos de ouro que pertenciam aos oficiais de Hadadezer e os levou para Jerusalém. Tomou de Tebá e Cum, cidades que pertenciam a Hadadezer, grande quantidade de bronze que Salomão, mais tarde, utilizou para fazer o tanque de bronze, os pilares e os utensílios de bronze para o templo. Quando Tou, rei de Ramate, soube que Davi tinha derrotado o exército de Hadadezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão saudá-lo e dar os parabéns pela vitória na guerra contra Hadadezer. Tou e Hadadezer eram inimigos de longa data. Adorão trouxe como presente para Davi objetos de prata, de ouro e de bronze. O rei Davi consagrou todos eles com a prata e o ouro que tinha saqueado de outras nações, de Edom, de Moabe, dos Amonitas, dos Filisteus e dos Amalequitas. Abisai, filho de Zeruia, atacou e derrotou os 18.000 edomitas no Vale do Sal. Ele estabeleceu controle militar sobre Edom e subjugou os edomitas a Davi. O Eterno dava vitória a Davi onde quer que ele fosse. Foi assim que Davi reinou sobre todo Israel. Ele era correto e imparcial em todos os seus negócios e relacionamentos. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, estava a cargo dos registros e arquivos públicos. Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Salza era o secretário. Benaia, filho de Joiada, comandava as forças especiais dos Queretitas e dos Peletitas. Os filhos de Davi ocupavam cargos de confiança como assessores do rei.